Então, eu fiquei um pouco perdida e assustada, a princípio, porque eu não tinha estratégias para lidar com eles, por não saber o que vinha do quadro da epilepsia em si e do que vinha da medicação, né? Então, eu fui sendo desafiada a entender como isso funcionava. E aí, eu comecei a buscar cursos para poder me capacitar, né? E ter isso como um desafio, né? A ponto de ter uma rede de cuidado para esses jovens. E aí eu conheci o curso, né, da psicobiologia, que é da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de Ribeirão Preto, que era um curso de aperfeiçoamento e tinha dentro da programação conteúdos de epilepsia. Temas que envolviam mecanismos de ação de fármacos, de drogas antiepilépticas, anticonvulsivas. E aí eu me interessei e comecei a fazer o curso, né, gratuito, achei muito bom, com pessoas especialistas na área, né, pesquisadores da área. E foi onde, né, eu me interessei muito pela área de epilepsia e pela pesquisa com epilepsia. Comecei a conversar com o professor José Luiz Liberato, que era o pós-doutorando na época do laboratório do professor Wagner Ferreira dos Santos, e ele me sugeriu a conhecer o laboratório, me alertou também que a pesquisa que eles realizavam era pesquisa básica, ou seja, pesquisa realizada com um animal, mas que seria muito interessante, né, que eu pudesse participar, ou que em algum momento pudesse fazer mestrado por ali. E aquilo ficou na minha cabeça, né, eu não me imaginei fazendo mestrado, mas eu era muito curiosa, e aí estudei, né, estava ali no curso, todo mundo estava no curso, era para fazer a prova da pós-graduação, menos eu, porque eu não tinha interesse naquele momento, e eu acabei fazendo a prova, comecei a me engajar, comecei a me sentir assim, mais interessada pela pesquisa básica, porque até então eu não tinha tido essa vivência, e consegui iniciar meu mestrado em 2016 no laboratório que hoje é atualmente coordenado pelo professor Wagner Ferreira dos Santos. Então foi assim, uma coisa muito contextual dentro da minha experiência profissional, né? E aí eu fui me interessando cada vez mais pela forma de pesquisar, que aqui na Universidade de São Paulo eu tive a oportunidade de aprender, e também pelos modelos que a gente tinha, né, para poder investigar de fato a epilepsia, né? Então eu aprendi muito, e o que mais me deixou assim animada foi conhecer como tudo isso é feito, né? Bem, vamos começar por partes. Essa sua resposta abriu vários caminhos pra gente, né? É igual na pesquisa, às vezes você tem uma pergunta que desdobra em 2, 10, 50 e no final você tem toda uma gama de perguntas compondo ali toda a sua formação, né? Mas vamos lá. Primeiro, pro público em geral que já ouviu falar ou às vezes até conhece alguém que tem epilepsia. O que caracteriza uma pessoa que tem epilepsia? A pessoa geralmente vê uma pessoa tendo uma crise convulsiva, né? Mas a gente sabe que não é só a crise convulsiva. Então, como você poderia caracterizar a epilepsia pra gente? Bom, Vinícius, a epilepsia ela é uma síndrome, né, caracterizada por sinais e sintomas que referem-se ao funcionamento cerebral, onde a gente tem uma hiperestabilidade e hipersincronia das células nervosas, e aí apresenta um quadro de anormalidade nas oscilações, né, presentes em diferentes regiões do cérebro. Então, esse é um quadro eletroencefalográfico, né, onde a gente consegue ver as alterações nas oscilações cerebrais. Comportamentalmente, que é o sintoma o sinal também, né, que as pessoas mais identificam no quadro da epilepsia, a gente tem que o indivíduo que apresenta epilepsia, ele pode ter uma crise simples, parcial, que vai ser uma crise que o próprio sujeito ele vai se sentir estranho, mas ele não perde a consciência, né? Na verdade, crise de ausência também ele tem um desligamento, e ela não é motora, a crise de ausência. Então, você não vai ver o movimento tônico nem clônico, que é o repetido, né, no paciente com crise de ausência. Quando você tem uma crise simples parcial, ou seja, ela pode ter sido uma hipersincronia em uma região específica do cérebro, o paciente ele pode apresentar uma estranheza, perder a percepção de tempo, né? Então tem alteração na percepção de tempo. E quando essa crise ela vira uma crise complexa, né? O indivíduo ele pode ter comportamentos mais agravados de falta de percepção, né? Alteração de percepção de tempo, e
Se for uma crise que a gente chama de tônico-clônica generalizada, ele perde a consciência e também perde a força muscular, então ele cai, né? Ele perde a postura e ele cai. E aí começam os movimentos que a gente chama de tônico, porque perde força, né? Clônico, que é o movimento repetido, quer dizer, é a rigidez e a repetição do movimento. Generalizada porque quer dizer que tem os dois hemisférios do nosso cérebro vão estar em crise, né? Então, a gente vai ter uma disfuncionalidade, uma alteração do EG desse paciente nos dois hemisférios, que é diferente da parcial, né? Da crise parcial. Então, a epilepsia, para o indivíduo ser identificado como epiléptico, ele tem que ter mais de 2 crises em um período em um intervalo temporal especificado pelo médico. E se o indivíduo tem apenas uma convulsão, né, isso não caracteriza epilepsia. Por isso que a gente sempre tenta investigar qual é a frequência dessas crises, quando elas acontecem, para poder ver se é um quadro mesmo de epilepsia.